Para quem não é a primeira vez que vem a essa atividade, todo o último domingo do mês, nós vamos ter o que nós chamamos Falando ao Coração. Falando ao Coração é um momento de nós fazermos uma reflexão profunda de nós mesmos. Falando ao Coração tem 3 regras, que na verdade são 4. A primeira regra: só pode falar uma vez. Porque eu vou convidar vocês a falarem, mas só pode falar uma vez. A segunda regra é que só fala quem quer, não é obrigado a falar. E a terceira regra, e mais importante, só pode falar de você mesmo. Só pode falar de como você é. Teoria não vale. Dizer, eu acho que devia... Não acha nada. É o que você é com relação ao tema que nós vamos trazer hoje. E a maneira como é feita, por isso da ajuda das minhas queridas amigas aqui, é que nós vamos usar uma fábula de La Fontaine para encenar aqui uma situação da fábula, e depois nós vamos refletir sobre a mensagem contida na fábula. Tá certo? Então, depois da fábula, nós vamos chamar alguns temas, e aí vocês podem falar uma vez só. Somente pode falar de vocês mesmos, não é? E só fala quem quiser. Combinado? E qual é a quarta regra? Só se fala aqui. Acabou a atividade, não se fala mais do assunto. Não pode ficar aquele, você viu que... Não. O que se fala aqui, fica aqui dentro. Porque aqui é o local adequado para nós estarmos analisando a nós mesmos. Então estamos combinados? Podemos começar? Ser o que se é. É necessário apreciarmos o que somos. Quando sentimos inveja, supervalorizamos a figura do outro e subestimamos tudo que temos e conquistamos. É preciso ser o que se é. Nem colocarmos as criaturas num pedestal, nem nos rebaixarmos a condições de capachos. Ahmed. A rã e o boi. Uma rã vê um boi que parece muito belo por causa do seu porte avantajado. Ao ver-se tão pequeno, pois seu tamanho correspondia ao de um ovo, a rã, invejosa, começa a alargar-se e a esforçar-se para igualar em tamanho e grandeza física ao boi. E dirigindo-se à outra rã, perguntou-lhe: Olhe bem, minha irmã, já aumentei o bastante? Absolutamente não. E agora, já estou parecida com ele? De maneira alguma. A rã estufou-se mais um pouco e perguntou novamente: E agora então, como estou? Você nem sequer chega perto dele. A rã, idiota, inchou-se tanto que estourou. O mundo está cheio de pessoas insatisfeitas. Todo burguês quer construir um palácio. Qualquer príncipezinho tem embaixadores. Todo marquês quer ter pajens como o rei os tem. Palmas para nós. E aí, gente, vocês gostaram?
Né? Eu pergunto para vocês, quem é rã aqui? E eu estou vendo um monte de mentirosos. Quem nunca foi uma vezinha uma rãzinha? Quem nunca sentiu inveja? Hein? Quem nunca desejou algo que o outro possui? Ninguém? Então eu faço o convite a vocês. Qual a reflexão que vocês fazem da apresentação que as meninas trouxeram? Que parte de vocês viram na apresentação? Que ideias veio na mente de vocês ao assistir aí a encenação? Alguém gostaria? Hoje pode falar, viu, gente? Hoje o privilégio não é meu. Fica aí a vocês. Quem gostaria de falar um pouco sobre o que viu, o que sentiu e o que se enxergou na apresentação? Falar de inveja é difícil, né, gente? Porque a inveja é dos defeitos que nós possuímos, aquele que nós mais escondemos. Nós escondemos de nós mesmos que somos invejosos. Porque no fundo, e mais uma ou duas pessoas lá no fundo ergueu o braço. Quando eu perguntei se alguma vez já sentiu inveja. O resto ninguém levantou. Ninguém levantou. Ó, tá vendo aqui? Eu não vi, ó. Então alguém gostaria de dizer aqui, mas também não vamos ficar aqui uma hora falando, né? Mas alguém aí gostaria de falar alguma coisa da inveja que sente? Pode falar, gente. Ninguém aqui vai reparar no outro, vai ficar falando, você viu? É invejosa. Ela levantou o braço. Ela morre de inveja. Do que será que ela tem? Não. Nós estamos num ambiente maduro, cujo objetivo aqui é nós fazermos uma análise de nós mesmos. Pararmos um pouquinho para pensar sobre essa questão da inveja. Como vocês ainda estão assim meio inseguros, meio talvez com vergonha, né? Achando, nossa, tá cheio de gente ali que eu não conheço, imagina que eu vou... Não, por favor. Nós estamos indo num bom caminho, gente. Estou contente com o que eu estou vendo. Não com os sentimentos, mas com a análise e a observação que as pessoas estão fazendo. Né? Para ajudar um pouco, eu vou trazer aqui 3 conceitos chaves. E aí a gente vai analisando eles e vamos trabalhando cada um deles. Né? O primeiro conceito chave é a aceitação. Né? Então lá, a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste, como tudo vem acontecendo. Nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito à nossa pessoa. Antes, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças. Isto está no livro Renovando Atitudes, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito de Arnet. Né? Inclusive, a obra que eu uso é do Francisco do Espírito Santo Neto e psicografado por Arnet também. Né? É ditado. Obrigado. Então, o primeiro conceito é a aceitação. Né? Porque, pelo que vocês colocaram, né, normalmente a inveja não é inveja com relação a um objeto. A gente dificilmente inveja os objetos, a posse que as outras pessoas têm. Normalmente,
a inveja, ela é uma comparação que nós fazemos e que normalmente é desfavorável para o nosso lado. É sempre a questão de eu analisar o meu fracasso e comparar isso com os outros e sempre achar que o meu fracasso é por culpa dos outros, não por minha culpa. Não é? Por isso que eu tenho inveja. Né? E normalmente, quando a gente sente inveja, nós supervalorizamos o outro e subestimamos a nós mesmos. Então aqui eu posso tomar emprestado você, Celi. A Celi emagreceu. Ela emagreceu bastante. Então eu tenho certeza que muitas pessoas, mesmo algumas que estão aqui que não levantaram a mão, ficaram com inveja da Celi. Porque a Celi emagreceu. E toda mulher, mesmo a mulher magra, acha que tem que emagrecer. Não é verdade? É, sempre acha. Então muitas pessoas sentiram inveja da Celi. E aí as pessoas se esquecem do sacrifício que a Celi fez para emagrecer. Porque não é fácil emagrecer. Porque senão todos seriam magros. Então há o sacrifício dela. Mas as pessoas não olham o sacrifício que ela fez para ter emagrecido. As pessoas querem estar igual a elas, mas sem o sacrifício que ela teve que fazer. No passe de mágica, ou por alguma coisa, né? O Deus que lá, não, tá bom, pronto, fica magro. Um milagre, né? Então a gente sempre esquece da questão do sacrifício que está envolvido com aquilo que ela conquistou. Então a gente quer estar na mesma situação, a inveja, porém não com o mesmo trabalho. Quando ela colocou a questão do curso, que ela não consegue terminar, este vem o problema que tem dentro da inveja. Né? Porque a gente ignora o potencial que nós temos. Você tem o potencial para terminar qualquer coisa que você comece. Todos nós temos. Não é? Agora, exige trabalho. Exige disciplina. Não que você não tenha, não é? Exige uma série de coisas que muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão para atingir aquele objetivo. Não é? E aí vem o problema maior da inveja. Porque a inveja não é, e isso é muito sério, gente, a inveja não é você querer ter aquilo que o outro tem. Isso não é inveja. Sabe o que é inveja? É você não querer que a pessoa tenha o que você não consegue ter. E é por isso que a inveja é tão ruim para nós mesmos. Porque quando eu tenho inveja, não é que eu quero ter o que ela tem. Porque se eu quisesse ter o que ela queria, eu faria os mesmos sacrifícios e eu também ia ter. A inveja é não querer que ela tenha. E é por isso que a inveja é tão ruim. E é por isso que a gente coloca a aceitação como conceito-chave. Nós temos que entender que para mim começar a resolver isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me aceitar. Aceitar como eu sou. Seja bom ou ruim. Mas é você ter uma análise real do que você é. E quando eu convidei vocês aqui para falar quem era invejoso, nós vimos o resultado. A maioria não aceita ser invejoso. E por que não aceita ser invejoso? Porque ser invejoso é feio, né? A sociedade, não é? Nossa, invejoso. A sociedade, ela não aceita o invejoso. Porque o invejoso não quer que o outro tenha o que ele tem. Então isso é condenável.
E a gente prefere esconder isso debaixo do tapete. A gente prefere esconder da gente mesmo que nós temos. Mas eu vou dar uma má notícia para vocês. Todos nós somos invejosos. Todos nós. E a inveja, ela é necessária no início da nossa evolução. Porque a inveja, quando a gente ainda é muito primitivo no nosso conhecimento, na nossa análise, a inveja, ela nos impulsiona. Porque todo ser humano tem uma tendência ao acomodamento. Todo ser humano não costuma terminar aquilo que ele começa. Todo ser humano deixa para amanhã. Eu não sei se eu já contei a história para vocês, né, daquele casal. O sujeito estava, né, no bico do corvo, para a gente falar da última, né? O dele, o nosso corvo, né? O sujeito já estava mais para lá do que para cá. Estava com o pé na cova, né, como a gente diz. E aí ele chegou para a mulher e falou assim: velho, dessa noite eu não passo. Aí ela fala assim: não, passa sim. Não, eu vi a cara do médico. Só pelo jeito dele, quando ele viu os exames, dessa noite eu não passo. E eu vou lá para a cidade dos pés junto. E ela com muita convicção: não, tenho certeza que não. Ele fala: mas por que você tem tanta certeza assim? Eu estou falando para você que dessa noite eu não passo. Ela fala para ele assim: você sempre deixou as coisas para amanhã. Por que você acha que na hora de morrer também você não vai deixar? E nós somos desse jeito. A gente sempre quer deixar para amanhã. E é por isso que a gente não olha a questão da inveja. Porque nós temos que ser o que nós somos. E procurar corrigir aquilo que a gente já acha que não é mais adequado para nós. Então eu vou perguntar de novo. Alguém aqui é invejoso? Vamos lá, gente. Tá melhorando, né, gente? Tá melhorando, né, gente? Infelizmente, nós somos invejosos. Infelizmente, por quê? Porque hoje, na altura dessa nossa evolução, nós já não precisaríamos ser invejosos. E hoje, ao final aqui, eu vou fazer um convite a vocês, né? Do que a gente pode fazer com a inveja. Que a gente pode usar uma coisa que é muito semelhante, mas é positiva. E a inveja é negativa, não é? Alguém gostaria de falar da aceitação? Falar de como se sente, como se aceita e o que busca? Então aí nós vamos tocar no segundo conceito-chave, não é? Que é o complexo de inferioridade. Porque na hora que a gente percebe, não é, que a inveja não é eu querer ser, eu querer ter o que a pessoa tem, mas eu não querer que ela tenha o que ela tem, a gente vai começar a entender que a inveja está muito relacionada ao complexo de inferioridade. Né? E o que o Ahmed nos diz, né? Ele nos diz que a raiz do complexo de inferioridade é o vazio existencial que sentimos quando não somos aceitos pelos outros. Por isso, damos a mãos alheias o poder de decidir nossos caminhos e renunciamos inconscientemente à nossa capacidade natural de conduzir a própria vida. O complexo de inferioridade, quando a gente compreende bem ele, na verdade, ele não é uma comparação da minha pessoa com outra pessoa. No fundo, os psicanalistas, os psiquiatras, eles dizem o seguinte, que o complexo de inferioridade, ele está relacionado com o eu real, aquilo que eu sou, e com o eu idealizado, aquilo que eu gostaria de ser. É por isso que aqui, nessas reuniões, está proibido
de falar do eu idealizado. Porque a gente ficaria, eu gostaria tanto de ser assim, mas não é. Eu gostaria, não, mas não faz. Eu gostaria tanto de fazer mais caridade, não, gostaria, mas não faz. Então o que adianta? Não é? Então essa é a questão. E nós temos o hábito de projetar em nós este complexo de inferioridade. Como eu disse, né? O que eu sou versus o que eu gostaria de ser. O que eu sinto, e que às vezes a gente sente a vergonha quando vê, né? Daquilo que eu gostaria de sentir. O que eu faço e o que eu gostaria de fazer. E isso para nós espíritas é pior ainda. Porque a doutrina espírita nos traz o esclarecimento. Nos mostra a consequência, né? E nos mostra que não era mais necessário a gente ser desta maneira. E aí pesa mais, porque constantemente a gente faz exercícios de autoanálise, faz exercícios de estar olhando para si mesmo. Né? Então aí vem o lado negativo do complexo de inferioridade. Porque nós vimos já, e eu vou repetir até vocês ficarem cansados, né? Que a inveja é você não querer que o outro tenha o que ele tem. E o complexo de inferioridade é você querer evitar que a pessoa tenha aquilo que lhe dá prazer. Quando a gente se coloca inferior ao outro, a gente não quer se semelhar a ele. Porque a gente vê que o outro é feliz. Por isso que você colocou, né, das famílias, né? Você queria ser tão feliz quanto eles. Mas normalmente nós não fazemos o esforço para sermos mais felizes. O que está escondido lá no íntimo é que a gente não gostaria que eles fossem tão felizes como eles eram. Vocês viram, hein? Vocês entendem? Lá no subconsciente é isso que está movendo a gente. E isso é negativo. Para eles, eles vão ser felizes independente de você querer ou não. Por quê? Porque está ali, ó. Eles não renunciaram o direito deles lutarem para serem felizes. Nós é que estamos renunciando a esse direito de lutarmos também. E como dá trabalho ser feliz, né, gente? Porque ser feliz dá trabalho, né? Como dá muito trabalho e nós somos acomodados, como nós vamos deixar para morrer no outro dia também, não é? Nós também queremos que eles não sejam felizes como eles são. Porque a alegria deles incomoda. É chato. A gente acha que eles são iguais a nós e Deus está privilegiando eles. Porque não tem uma família que era... Toda família normal tem problemas, tem... Agora, apesar dos problemas, apesar de tudo, eles optaram por serem felizes. Eles lutaram para serem felizes. E eu me coloco inferior a eles. Eu tento fazer de tudo. Mas nada funciona. Os meus filhos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu falo. Será que está falando certo? Será que está falando uma linguagem que eles entendem? Eu demorei muito tempo, eu só fui aprender com o neto, porque com as filhas eu não tinha aprendido isso. Quando eu li um estudo de psiquiatras renomados que fizeram um estudo muito profundo, e eles chegaram a uma conclusão. Nenhuma criança ouve uma palavra. Não. Então se você falar para a criança, não faça isso, eles ouvem, faça isso. Porque eles não ouvem o não. Não fala alto, eles ouvem, fala alto. Porque eles não ouvem o não. É um bloqueio, eles não ouvem. Vocês entendem? Então é por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande para educar os nossos filhos. Porque o tempo todo a gente quer educar eles pelo não. E a gente não percebe que toda criança não escuta o não. Não adianta. Então o que a gente tem que fazer? Dar um trabalho danado. Ao invés de você chegar para a criança e falar,
não faça barulho, você tem que trocar o não por alguma coisa similar. Vamos ficar quietinho? Aí não tem não. Aí eles vão ouvir tudo. Vocês compreendem? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas nós temos que colocar nas nossas mãos os caminhos para que a gente possa ter sucesso e ter felicidade. Ao invés de a gente ficar tentando desejar que eles não tenham a felicidade que eles têm, lutemos pela nossa felicidade. Coloquemos nas nossas mãos o direito de buscarmos tudo isso, de trabalharmos isso tudo. Mas aí quando a gente tenta que eles não sejam felizes, a gente tenta, né? A nossa família continua igual, né? Porque nós não fizemos nada. Mas a gente tenta que eles não sejam felizes. A gente tenta de tudo e a felicidade deles não depende do meu desejo. Aí nós vamos usar uma outra técnica, que é a técnica da gente mascarar o sentimento. Porque é uma competição desfavorável, né? A gente está competindo, né, com a outra família, né? Usando o seu caso. Nós estamos competindo, a felicidade da minha família com a felicidade da família dele. Como eu não procuro melhorar a felicidade da minha família, e eu tento, de certa maneira, fazer com que a felicidade deles seja menor, e a felicidade deles não depende de mim, eu vou ganhar ou vou perder? Sempre eu vou perder. Se eu sempre vou perder, aí o que eu começo a fazer? Mascarar. Tá bem, deixa. Logo eles casam, vão embora, aí fica só eu e o velho. Aí a gente consegue se acertar. Aí a gente começa a usar artifícios para mascarar essa frustração que eu tenho de não ter a família como eu idealizei. Porque no fundo é isso. É uma comparação do eu real com o eu idealizado. Então é o Marcos aqui, né? Vocês veem o Marcos aqui falando, né? Pergunta para a Lourdes, né, minha esposa, se lá em casa é uma mil maravilhas. Porque eu venho aqui e falo, né, estudo, decoro os textos, e venho e falo um monte de coisa para vocês, né? Quanto disso eu pratico lá em casa, Lourdes? 5%? 10%? Nos dias que eu estou bom, você é uns 15%. Né? Eu não estou bom, hein, gente? Porque normalmente é daí para baixo. Então aqui é o eu idealizado, é como eu acho que deveria ser, é tudo bonitinho, mas o eu real, o bicho pega. E nós somos assim. Então aí o que acontece? Eu fico nessa luta contra aquilo que eu acho que seria legal o Marcos ser e aquilo que eu sou no dia a dia. Então tem vezes, né, graças a Deus, por isso que eu deixo a barba crescer. Você sabe para quê? Que eu vou confessar para vocês. Por que eu deixo a barba crescer? Porque se a gente raspa, a gente tem que estar de tempos em tempos, muito curto, olhando no espelho. Cara a cara. E aí quando eu olho no espelho cara a cara, eu falo assim, que vergonha, hein, cara? Olha o que você tem feito. Porque aí é o eu real e o eu idealizado ali no espelho, né? E aí ele olha pra mim e fala assim, tem vergonha não, né, cara? Que farsante, não é? Por isso que eu deixo a barba crescer. Assim eu encaro menos vezes esse sujeito que está lá do outro lado e que me incomoda, pega no meu pé. Então, se o pessoal aí quiser deixar a barba crescer, a turma já vai saber por quê. Então essa é a questão. É essa luta que nós temos constantemente do eu real, aquilo que eu sou de verdade, e aquilo que eu gostaria de ser. E a gente ainda amplia. Porque aí a gente casa, e quando a gente namora, né, é uma maravilha, né, aí a gente fica lá imaginando a mulher, e aí a gente cria a mulher ideal, né. Ah, minha mulher, quando casar vai ser isso. Ainda mais, quando, como dizem, né, quando a gente está namorando e está noivando, nós estamos vendendo a mercadoria, né. Aí a gente esconde os defeitos, né, a gente só mostra as coisas boas, quando casa. Ontem eu vi eu não sei quem foi que foi uns parentes meus lá de São Paulo, eu achei fantástico, que ele mostra a evolução do homem.
né? Então tem assim uns 7 sujeitos assim, todos de perfil, né? Aí tá assim, namorando, sem barriga nenhuma, né? Vocês já viram esse? Né? Ficando, já tem uma barriguinha. Noivo, já tá um pouquinho mais, né? Não sei o que, aí casado já é desse tamanho. Quer dizer, a mulher, né, imaginou, idealizou ele sempre, como é que fala, tanquinho, né? E com o tempo vai passando, né, a musculatura vai descendo e vai acumulando aqui. Aí o que acontece? O eu real, né, não é nada daquilo da mercadoria que você vendeu para ela. E não tem devolução. Não adianta você chegar lá para o sogro e para a sogra e falar, eu vim devolver, porque não tem jeito. Né? E essa é a questão. A gente idealiza os filhos. E o filho não é aquilo que a gente idealizou. Eles são indivíduos. E a piorar, enquanto eles são crianças, eles nem ouvem não. A gente aprendeu. Quem não sabia já aprendeu aí. Eles não ouvem. Então o filho real, ele chega perto do filho ideal? Nunca. Por isso que a mãe está sempre insatisfeita com os filhos que tem. Por isso que a mãe sempre, o pai também, né? Mas a mãe mais, sempre vai ficar pegando no pé. Né? A minha mãe, enquanto estava viva, hoje está lá no plano espiritual, mas enquanto ela estava viva, ela pegava no meu pé o tempo todo. Né? Você entende? Por quê? Porque a gente faz o ideal. E sempre a gente tem assim, uma certa tendência, né, assim, hollywoodiana, de fazer o ideal, não é? Um pouquinho fora do alcance, né? E aí a coisa pega, porque o real nunca é aquilo. E a gente sempre vai estar com esse complexo de inferioridade. Eu nunca consegui escolher coisa boa mesmo. Nem na hora de casar. Olha aí o traste que acabou virando. Né? E assim vai. Porque a gente idealiza. Da mesma maneira como eu não consigo enxergar o que eu sou, eu também não consigo enxergar o que vocês são na verdade. Então cada um de vocês, para mim, é aquilo que eu imagino que vocês são. E aí vem um grande problema. Porque quando vocês, no real, são diferentes daquilo que eu idealizei, vem o quê? A decepção. Fulana me decepcionou. Decepcionou por quê? Porque você esperava dela algo que o real dela não é este. Por isso que eu vou me decepcionar. Não é? Porque se a gente enxergasse as pessoas como elas são, a gente se decepcionaria com elas? Nunca. Nós já sabíamos o que era. Não é? Então aí é que vem todo este bololô que vai tornando a nossa relação familiar complexa e complicada. Familiar, trabalho e tudo mais, né? Porque o chefe, quando nos contrata, não contrata o Marcos. Contrata o Marcos que ele acha que eu sou. E aí quando ele vê que eu sou meio lerdo, né? Como assim, quando eu gosto de tomar um cafezinho, o meu cafezinho dura meia hora, porque o café está quente, tem que esperar esfriar, e enquanto isso eu não estou trabalhando, ele vai se decepcionando, até chegar a um ponto que ele me manda embora. Tudo é o real contra o imaginário, contra o idealizado. E aí a gente vai criando a inveja, e a gente vai trabalhando esses conceitos de inferioridade que a gente tem. E aí vem o terceiro conceito, que é o conceito da rebeldia. Meu pai falava muito, né? A gente não tem que dar murro em ponta de faca, né? Eu nunca tentei, então, mas eu acho que não deve ser uma boa coisa, né, gente? Põe a faca assim e vai dar um murro com a ponta dela para cima, eu acho que não é uma boa ideia, né? Quando a gente fica nessa situação de sentir inveja, e a inveja dói, quando a gente tem inveja, é duro, dói, a gente sofre, não é? A gente fica ali remoendo aquilo, não é? E quando a gente vai depois para o outro extremo e sentir o complexo de inferioridade, também é uma coisa terrível, negativa, que pesa, não é? Aí a gente vai para o último estágio, que é a rebeldia.
Então, olha lá o que o Arremed fala para nós. O rebelde está insatisfeito com o status quo e, por não saber como mudar o mundo íntimo, quer a todo custo mudar o mundo externo. Rebeldia sem direção, na melhor das hipóteses, é energia desperdiçada. Na pior, pode tornar-se uma força autodestrutiva e socialmente perigosa. Quando a gente não está conformado com o que nós somos, no fundo, o nosso inconformismo é com quem? Comigo? Sabe de quem é a culpa? De Deus. Porque Deus me criou desse jeito. Então, quando eu me rebelo, quando eu estou inconformado com alguma situação, eu direciono isso para Deus. Deus é culpado. Por que Deus já não me fez paciente? Por que Deus já não me fez mais persistente? Porque nós temos o hábito de sempre jogarmos a culpa para outros. A culpa do meu insucesso não é minha. É da sociedade, que é competitiva demais. Não sou eu que não procuro me estudar, me reciclar. Não, é o mercado do trabalho que está cada vez mais exigente. É as namoradas que hoje quer só... O que é o modelo hoje? Tom Cruise já está meio passado, né? Quem que é agora o galã ainda? Seja lá quem for, né? A sociedade exige aquele, as moças exigem aquele modelo. E como eu não consigo chegar naquele modelo, eu culpo Deus, porque me fabricou com defeito, ou eu culpo os outros, mas não a mim mesmo. Porque a gente trabalha muito com aparência. E todos nós achamos que nós somos seres especiais. Vocês sabem que o Maradona, ele fala, que por que ele foi o jogador que ele fez? Porque quando Deus estava criando ele, Deus lá de cima apontou o dedo e falou: esse é o cara. E a gente acha que nós somos iguais. Que quando Deus criou a gente, Deus falou: não, hoje eu atingi o máximo. Perfeição. Nem com Adão eu consegui tão bom trabalho. A gente acha que nós somos especiais. Que Deus nos criou e jogou a fórmula fora. Nunca mais repetiu. E se nós somos especiais, o que nós queremos? Tratamento especial. E quando Deus, a sociedade, a realidade de tudo, é que nós não somos tão especiais assim, a gente se rebela. A gente não aceita. Nós não aceitamos quem eu sou. E aí é ruim, né, gente? Porque quando eu não aceito quem eu sou, não adianta. Eu nunca vou conseguir estar feliz. Eu sempre vou estar querendo algo porque eu não aceito. A casa que eu tenho, eu não aceito o carro que eu tenho. Eu merecia, no mínimo, uma Ferrari, né, gente? Não. Pô, eu me esforço aqui. Eu venho aqui no domingo, levanto cedo, eu trabalho bastante, eu procuro fazer lá, ser bom para minhas filhas. Pô, então Deus, para pelo menos uma Ferrarizinha, para mim, essa minha vasta cabeleira no verão, conversível, eu poder andar na praia ali com a minha Ferrari conversível, cabelos ao vento, porque esse é o estereótipo, essa é a imagem de um homem bem-sucedido. Eu já dancei porque nem meus cabelos eu vou poder aproveitar no verão, aqueles cabelos voantes. Mas esse é o estereótipo, essa é a imagem. E como eu não consigo ter isso, eu parto para a inveja, eu parto para o complexo de inferioridade, eu parto para a rebeldia. Que são os 3 aspectos. Então, qual é a moral da história?
Muitas vezes, esquecemos-nos de que a fonte para suprir as nossas necessidades está em nós, não nos outros. Cada criatura possui em si um continente de potenciais por descobrir. Feliz daquele que age como um desbravador da própria alma. Todo ser vivo tem suas peculiaridades. Aceitá-las é uma prova de sabedoria. Nós somos absolutamente sós no mundo. Isso é importante a gente entender, né? Construímos e prosseguimos de modo contínuo, elaborando a cada nova encarnação um capítulo do livro de nossas existências. Só temos como referência as próprias experiências, ou seja, o acúmulo de nossos conhecimentos do presente e do pretérito. Na verdade, nós não podemos copiar do outro uma forma certa de viver, porque somente temos a nós mesmos como bússola. Tudo o que fazemos, falamos e pensamos está revestido de nossas interpretações e clareadas do ponto de vista das vivências pessoais. Cada vida é única e extraordinariamente incomparável. Então, o que o Arquimedes está querendo colocar para nós aqui? Quando eu sinto inveja, eu coloco uma relação minha com alguém ou alguma situação. Quando eu parto para o complexo de inferioridade, eu estou me comparando com alguém, com alguma situação. Então o Arquimedes está dizendo para nós, muda o foco. Você é único. Você é sozinho. Nós somos seres que vivemos em sociedade unicamente para que um possa ajudar o outro. Mas nós somos sozinhos. A evolução de vocês só está na mão de vocês. Ser melhor só depende de vocês. Ninguém tem o poder de fazer você melhor. Somente você. Porque eu posso, ou qualquer pessoa pode vir aqui todo domingo e falar uma infinidade de coisas para vocês. O aprendizado é gratuito. Agora, para que haja aprendizado, vocês é que têm o poder de viver aquilo que foi aprendido. Não há outra maneira. Por mais que a gente possa desejar, por mais que uma mãe deseje o melhor para o filho, ela não tem o poder de viver a vida do filho. Ela não tem o poder de que o filho nunca erre. Porque nós somos únicos. Ninguém evolui pelo outro. Ah não, deixar meu filho ali protegido e eu vou evoluir para ele. Então eu vou no primário no lugar dele, para que ele não sofra o trauma da primeira professora. Eu vou no ginásio com aquelas provas difíceis. Eu vou prestar o vestibular para ele e ele lá em casa. Funciona? Sinto muito. E assim em todas as outras situações. A gente pode ficar lá sofrendo, torcendo, mas cada um tem que fazer aquilo que lhe cabe. E como nós somos únicos, qual é o parâmetro que cada um de nós tem? Eu mesmo. Então não compare você com o outro. Compare você com você mesmo. Quem aqui hoje não é melhor do que ontem? Em qualquer aspecto. Todos nós somos hoje melhor do que ontem. Então todos nós somos vitoriosos. Talvez um pouco mais lerdos, né? Porque tem uns, né, que deixa para amanhã, né? Mas todos nós somos melhores do que éramos no passado recente. Isso é um sinal altamente positivo. Só que nós podemos fazer muito mais. E aí é o convite que eu faço para vocês. Como é que nós temos que trabalhar, então, a inveja? O que eu posso usar
para mudar toda vez que eu sinto inveja de alguém? É um jogo de palavras. Nós vamos trocar uma palavra por outra. Mas se a gente não trocar a atitude, a coisa não vai funcionar. Então, que palavra eu deveria usar ao invés de inveja? Aceito sugestões. Quem arrisca? Hein? Pode falar. Happy. 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 Felicidade. O que mais a gente pode usar, gente? Inspiração. Eu tenho uma palavrinha mágica guardada aqui. Uma palavrinha mágica sugerida pelo Ahmed. Para a gente substituir por inveja. Vocês vão ver que é uma troca muito simples. Aparentemente, até bem, né, idiotinha. Mas vejam a troca. Vamos trocar inveja por admiração. Ok? Mudou alguma coisa? Mudou? Quando a gente sente inveja, vou repetir, né? Quando a gente sente inveja, a gente não quer que a pessoa tenha o que ela tem. Quando eu sinto admiração, ela passa a ser o meu modelo. Se ela passa a ser o meu modelo, o que vai acontecer comigo? Eu vou procurar agir para ser igual. Então, quando eu sinto inveja, eu não quero que. Quando eu sinto admiração, eu quero ser como. Vocês percebem a mudança? Nós estamos mudando o foco. Quando eu sinto inveja, é negativo. Porque eu não quero melhorar. Eu quero que a pessoa piore. Quando eu sinto admiração, eu quero que ela continue no mínimo igual ao que ela é, mas eu quero ser melhor. Aí dá um trabalho danado, né? Porque quando eu sinto admiração, eu vou ter uma meta. Ser nisso melhor do que eu sou. Aí eu vou ter que trabalhar nisso. Eu vou ter que buscar. Eu vou ter que ter esforço. E este é o convite que eu faço para vocês. Hoje todos nós somos, em graus variados, todos nós somos invejosos. Todos nós. Eu convido a vocês para que a partir de hoje nós passemos a ser admiradores. Então, se você vê uma família feliz, admire aquela família. Procure perceber o que aquela família faz para ser feliz. Qual o trabalho que ela executa. Qual o nível de tolerância. Qual isso. E aí procure implantar no seu lar. Para que as coisas melhorem. Se você quer fazer um curso e você tem o temor de não conseguir, se espelhe naqueles que... né, eu aqui uso um método que para mim funciona e para você vai ser bom. Você sabia que tem pessoas que vêm aqui na nossa casa todos os domingos e que viajam 1 hora, 1 hora e meia para vir aqui? Para nós é fácil, né? Para mim, então, é ridículo. Eu não gasto 5 minutos da minha casa aqui. Eu já acho um trabalho danado. Eu falo, se eu tivesse que viajar 1 hora e meia para vir para cá, eu não... Então eu admiro essas pessoas. Eu não invejo elas, eu admiro elas. Porque para elas não é um esforço. Viajar 1 hora e meia, às vezes gasta mais tempo viajando do que fica aqui. Mas elas vêm com um sorriso, chegam aqui, participam. E aí tem um outro detalhe, quando ela vai embora é mais 1 hora e meia. Às vezes a gente acaba atividades aqui 9h30, 10 horas da noite. Essas pessoas vão chegar na casa delas beirando meia-noite. Ah, mas no outro dia levanta às 6, 6h30 para trabalhar. Do mesmo jeito que eu. Vocês compreendem? É admiração. E aí eu me motivo.
eu falo, poxa vida, se para ele 1h30 de viagem não é nada, e eles não faltam, como é que eu estou aqui tão pertinho e vou ter motivo para faltar hoje? Não, eu vou lá. Apesar do meu cansaço, apesar da gripe, apesar de querer estar na cama, eu vou lá, é tão pertinho. A gente muda, é a admiração. Vira um padrão, vira uma meta. E aí fica mais fácil para a gente atingir os objetivos. Não vamos pôr padrões também, metas, muito lá na frente, porque aí desanima. Vamos estabelecer pequenas metas de curto prazo e que eu consigo atingir. Usando a CELI, ninguém emagrece não sei quantas libras numa refeição. Mas é um trabalho contínuo de semanas, de meses, para atingir aquilo. Então a gente não pode pôr metas a curto prazo muito grandiosas, porque nós não temos capacidade para isso. Mas vamos colocar pequenas metas diárias, né, semanais, porque nós atingindo essas pequenas metas, nós vamos nos enchendo de alegria, vamos ver que nós temos a capacidade e aí quando a gente menos vê, nós já fizemos grandes coisas. São pequenas conquistas que somadas fazem as grandes vitórias. Isso está na mão de qualquer um. E para a gente finalizar como fechamento, né, nós temos aqui algumas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo e da própria Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 23, diz para nós: haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causa insônia. O sucesso dos seus rivais lhes dá vertigem. E em Provérbios, né, na Bíblia, está lá: o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. E o Arremédio também nos pede para que a gente aí, de uma forma bem humorada, faça também uma comparação, né? E o Arremédio sempre diz aqui, né? Isso é do La Rochefoucauld, né? Nossa inveja dura sempre mais que a felicidade daqueles que invejamos. Então a gente sente inveja, né? Porque eles são felizes. A gente continua, às vezes a felicidade deles já acabou, já separou, já virou divórcio, os filhos já se rebelaram, mas a gente ainda continua tendo inveja deles. Então a nossa inveja sempre dura mais do que a felicidade daqueles que invejamos. Isso é para a gente aí levar para casa para refletir. Tá certo? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com todos vocês.